Vamos continuar o nosso Bookshelf Tour aqui na parte de livros de história? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. Bom, há pouco acabei de gravar falando dessa prateleira aqui, que são livros sobre história, mas que tem a ver com a história das cidades principalmente, tinha alguns relatos de viagem também. E a minha ideia era até gravar em outro lugar agora, outra prateleira de outro tema, mas eu acho tão legal esse tema e acho que tem tanta coisa legal para mostrar por aqui que eu já me empolguei e já vim direto para essa segunda prateleira aqui que também tem esse tema. Então vamos continuar aqui, que tem bastante relatos de viagem, né, dos colonizadores, dos conquistadores, e que é um tema que eu gosto bastante, então acho que isso vai ser o principal aqui dessa parte das navegações, né? Então, tem algumas coisas que não são, mas aqui tá junto por causa das coleções aqui. Então vamos começar, ó, tem esses livrinhos da LPM Pocket, né? Então tem aqui Textos Anarquistas, do Bakunin, tá? Tem O Fim de Montezuma, do Hernán Cortés, tá? Então, livro do Hernán Cortés, um dos conquistadores do México, e que então, aqui é o relato dele, eu já li faz bastante tempo, gosto bastante. Como aqui a gente tem do Cristóvão Colombo, Diários da Descoberta da América, tá? Então, o relato feito por ele mesmo. E o interessante desse livro é que tem aqui uma frase do Gabriel Garcia Marques falando que esse é o primeiro livro de realismo mágico. Esse aqui é o livro que fala sobre as 4 viagens e o testamento do Cristóvão Colombo. A gente tem o livro das Maravilhas, do Marco Polo, e Naufrágios e Comentários, do Cabeça de Vaca. Puta, esse livro é demais, eu lembro assim, eu li faz muito tempo, mas achei muito legal. Ele parece um romance mesmo, mas é a história desse Cabeça de Vaca, esse cara que atravessou os Estados Unidos a pé, depois acabou vindo parar aqui na América do Sul também, um relato incrível, assim, eu gosto desses aventureiros, sabe? Então vamos seguir aqui na ordem. O próximo, A Primeira Viagem ao Redor do Mundo, do Antônio Pigafetta. Tá? Então um monte de livros assim que, por causa desses livros, por causa desse tema que eu fui fazer faculdade de História, sabe? Eu sempre gostei disso. O Mundo das Feras, Os Moradores do Sertão Oeste de Minas Gerais, século XVIII, da Márcia Amantino. O Caminho de Eldorado, A Descoberta da Guiana, por Walter Halleg, em 1595. Tá? Então eu gosto desses desbravadores, assim. Marie-Louise Prat, Os Olhos do Império, Relatos de Viagem e Transculturação. Então, esses aqui são relatos de viagem já durante o período imperial. Agora a gente tem aqui a coleção dos livros do Eduardo Bueno. Eu gosto bastante do Eduardo Bueno, acho que ele é são livros legais assim para chamar atenção para a história, livros de divulgação histórica, acho bem legal. Então, Náufragos, Traficantes e Degredados, que é o primeiro dele, um livro clássico já, assim, ele é um marco, assim, um livro que foi um desses primeiros de divulgação histórica, assim, que fez muito sucesso, sabe? Aí a gente tem A Viagem do Descobrimento, também do Eduardo Bueno, e Capitães do Brasil, sobre os bandeirantes, também do Eduardo Bueno. Eduardo Bueno, que tem um canal, né, agora aqui no YouTube, falando sobre temas históricos mesmo, né, não vai cair no Enem, né, acho que chama Buenas Ideias o canal dele. De vez em quando eu assisto uns vídeos lá. Mais do Eduardo Bueno, A Coroa, a Cruz e a Espada, Lei e Ordem e a Corrupção no Brasil. Tá caindo tudo ali. Próximo, puxa, esse livro é muito legal. Do Taunay, né? Monstros e Monstrengos do Brasil. É muito legal. Esse aqui eu até mencionei no outro vídeo, né? Que é um tema que eu gosto. Esse negócio do relato, da descrição dos animais desconhecidos que tinha aqui. Esses caras chegam com uma visão, com o conhecimento que eles tinham da Europa e com os mitos que eles tinham lá. E ter que descrever os bichos daqui. Acho esse tema muito legal. Viajantes do Maravilhoso, O Novo Mundo, Guilherme Giutti. Esse aqui também é muito legal, Zoologia Fantástica do Brasil, do Taunay também. Acho bem bonita essa edição. E Por Mares Nunca Dantes Navegados, Aventuras dos Descobrimentos, Fábio Pestana Ramos.
Gosto pouco, né, desse negócio de viagem. Tem muito mais ainda, pessoal, muito mais para mostrar. Vamos lá. Mulheres Viajantes no Brasil, 1764 a 1820. Então, esse é legal, um livrinho pequeno, mas que é muito bacana, porque mostra o ponto de vista feminino dessas exploradoras nessa época, que é uma coisa rara, né? A primeira história do Brasil, história da província de Santa Cruz, aqui vulgarmente chamamos do Brasil, do Pedro de Magalhães Gândavo. Então, outro relato histórico tradicionalíssimo, o clássico. Primeiras cartas do Brasil, 1551-1555, então são a transcrição dos primeiros documentos históricos que falam sobre o Brasil, né? E esse aqui também é os 3 únicos testemunhos do descobrimento do Brasil, tá? Então tem que são ele, né? A carta do Pedro Vaz de Caminha, carta de mestre João Fares e a relação do piloto anônimo. Vamos para a próxima. O Novo Mundo, Antônio Gerbi, História de uma Polêmica, 1750 a 1900. Eu não lembro direito qual seria essa polêmica. Ele vai falar sobre Buffon, as inferioridades das espécies animais na América. Puta, é um tema muito legal, que eu gosto muito, porque mistura aí história e biologia, que é a minha praia. Aí um certo iluminista, aí vai falar sobre o Depaul, inferioridade do homem americano. Aí as primeiras polêmicas europeias em torno de Depaul, a segunda fase da polêmica. Então ele vai falar sobre essas teorias que foram se construindo a partir dos descobrimentos e que tentavam mostrar os animais, o homem, tudo daqui como inferior, como atrasado e as polêmicas que isso vai causar, os embates que isso vai causar. A reação de Depaul na América Espanhola, Hegel e seus contemporâneos, esvaziamento e atualidade da disputa, tá? Então, mostrando como os interesses políticos históricos que estão por trás das teorias que se criam, né? Próximo, Atlântico. Grandes batalhas navais, descobrimentos heróicos, tempestades colossais e um vasto oceano com 1 milhão de histórias. Sobre as navegações. O descobrimento das Índias, o diário da viagem de Vasco da Gama. Eu sempre quis mostrar esses livros para vocês. Eu acho que essa parte aqui é que eu tenho mais livros que vocês não conhecem e que também não sei se são fáceis de achar, porque às vezes são livros mais antigos, né? Frei Bartolomé de las Casas, O Paraíso Destruído, a sangrenta história da conquista da América Espanhola. Livraço, livraço, livraço. Recomendo muito esse livro. Antônio Quinevet, né, As Incríveis Aventuras e Estranhos Infortúnios de Antônio Quinevet, memória de um aventureiro inglês que em 1591 saiu de seu país com o pirata Thomas Cavendish e foi abandonado no Brasil entre índios canibais e colonos selvagens. Tá? Bem legal. Acho que eu teria mais medo dos colonos do que dos índios. Tratado da Terra do Brasil, Pedro Magalhães Gândavo. Fernão Cardim, Tratados da Terra e Gente do Brasil. Também, tudo são relatos históricos, tá? Relatos de época. Esse aqui, se eu não me engano, fala do século XVII. Eu acho que final do XVI, começo do XVII, não tenho certeza. Vamos lá, continuando. Vamos pegar, nossa, tem 2 livros bem antigos aqui. Tá até grudando aqui as capas deles. Afonso Taunay, Visitantes do Brasil Colonial, um livro antigaço. Ó, esse aqui, relíquia histórica, aqui, ó, edição de 1938. Tá? Eu acho legal esses relatos mais antigos, porque construídos em outra época, então acabam tendo uma visão diferente da visão que se tem hoje. E isso é legal para a gente comparar e ver como a história vai mudando ao longo do tempo. Carvalho Franco, Bandeiras e Bandeirantes de São Paulo. Também outro livro antigaço, olha a capa dele. Como que é? Deixa eu ver se eu descubro o ano que ele foi feito. 1940, tá? De 1940.
É difícil, hein? Eu acho que eu nunca vi nenhum vídeo aqui no YouTube, algum canal mostrando livros tão antigos quanto os que eu estou mostrando nesses vídeos. Daniel Defoe, Uma História dos Piratas, seleção e apresentação brasileira, Luciano Figueiredo. Do autor de Robinson Crusoe, A Verdadeira História dos Piratas do Caribe. Temas de piratas também eu gosto bastante. Doenças e Curas, o Brasil nos Primeiros Séculos, Cristina Gurgel. Tá? Então, falando sobre as doenças mais comuns aqui e a forma que elas eram tratadas nos primeiros séculos. Depois da conquista, né? Piratas no Brasil, as incríveis histórias dos ladrões dos mares que pilharam o litoral. Jean-Marcel Carvalho, França e Sheila Roy. Piratas no Brasil. Os piratas mais perversos da história. Estão contando a história aí desses ladrões. A Viagem do Pirata Richard Hawkins, 1590-1594. História autêntica da Era dos Descobrimentos. Muita coisa legal. Vida e Morte do Bandeirante, do Alcântara Machado, clássico da historiografia brasileira. Vamos lá. Lance de Sorte, o futebol e o jogo do bicho na Belle Époque carioca. Eu já falei desse livro aqui, fiz vídeo sobre ele. Esse aqui também junto com o outro. Jogo de Deus, do Homem e do Bicho. Tá? Então eu falei no outro vídeo, até no vídeo anterior, do prédio que meus bisavós tinham na Praça Clóvis, que foi implodido para construir o metrô, que eles eram ricos, e meu bisavô ele ficou rico com o jogo do bicho no Brasil, na época que o jogo do bicho ainda era legal. E meu bisavô e o irmão dele controlavam o jogo do bicho em São Paulo, e tinham cassinos também, e depois casas lotéricas. A corporação que mudou o mundo. Como a Companhia das Índias Orientais moldou a multinacional moderna. Tá. E, terminando, falta só essa pilinha aqui, 1499, O Brasil Antes de Cabral, do Reinaldo José Lopes. Esse livro é novo, recente, saiu há pouco tempo, eu não li ainda. A Solidão, segundo Solano Lopes, Carlos de Oliveira Gomes. Tá falando sobre a Guerra do Paraguai. Isso aqui é um romance, na verdade, um romance falando sobre o Solano Lopes, que governava o Paraguai quando entraram em guerra com o Brasil. E da Maria Del Priore, Beije-me Onde o Sol Não Alcança, romance também, o triângulo amoroso de um conde russo, uma baronesa do café e uma ex-escrava no século XIX. Então você vê que acabou misturando uns romances aqui no meio, mas é que eu acho que tem a ver com a temática. Então é isso, prateleira vazia. Mais uma aí que eu mostrei tudo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um abraço para vocês, até mais.